Há cerca de um mês, fiz um vídeo mostrando as declarações de autoridades europeias, que mostravam a preocupação de vários países com um possível ataque russo às forças da OTAN. De lá para cá, apesar de ser um curto período de tempo, muitas coisas mudaram. Novas declarações ainda mais duras foram dadas e existem indícios de que alguns países já começaram os preparativos para um possível enfrentamento com a Rússia. Inclusive, a Alemanha já colocou até uma data para isso acontecer, e ela está mais perto do que muitos podem imaginar. Quem abriu o novo festival de declarações foi o presidente francês Emmanuel Macron, com sua polêmica fala de que a derrota da Rússia é essencial para a segurança da Europa e que a possibilidade do envio de tropas para a Ucrânia não deve ser descartada. Essa declaração gerou reação por parte de Putin, obviamente, mas disso já tratamos no último vídeo do canal, e agora vamos nos centrar em outras declarações e revelações que indicam o medo europeu de um ataque russo. Ursula von der Leyen, a presidente da União Europeia, foi outra que fez declarações contundentes na última semana. Ela afirmou que a ameaça de guerra pode não ser iminente, mas não é impossível, e que a Europa deve dar um passo à frente. As declarações da presidente podem até parecer confusa quando ela diz que a guerra pode não ser iminente e que não é impossível, sem ser clara se ela acredita realmente em um ataque e, se for o caso, para quando. O que não deixa dúvidas em sua fala é a parte que diz que a Europa deve dar um passo à frente, até porque a frase vem acompanhada de ações nesse sentido. Quando a Rússia anexou a península da Crimeia em 2014, todos os países europeus da OTAN, muitos dos quais também estão na União Europeia, gastavam cerca de 235 bilhões de dólares em defesa. Esse montante representava naquele momento cerca de 1,47% do produto interno bruto somado desses países. Em 2023, os gastos chegaram a 347 bilhões de dólares, o que corresponde a 1,85% do PIB, e a previsão é de que em 2024 os países destinem 2% de tudo o que produzem para gastos militares, uma cifra que pode ultrapassar os 380 bilhões de dólares. A presidente Ursula von der Leyen, que antes de ocupar o posto foi ministra da Defesa alemã por 5 anos, é uma das grandes incentivadoras desse aumento de gastos militares, e está sendo sob a sua gestão que a União Europeia está se transformando de um bloco econômico para uma aliança militar. Só lembrando que, ao contrário da OTAN, que foi criada para ser uma aliança exclusivamente militar, a União Europeia foi fundada para evitar conflitos no continente e sem nenhuma dimensão militar. Porém, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o bloco deixou de lado as premissas e começou a se transformar em um organismo de defesa. Após o início dos confrontos, os 27 países membros aprovaram o envio de ajudas financeiras para a Ucrânia, uma medida até então sem precedentes. O último passo nessa conversão é o lançamento de um plano de defesa da União Europeia, conforme anunciado pela Bloomberg. De acordo com a matéria, a nova estratégia prevê a criação de um Conselho de Preparação Industrial de Defesa. Neste conselho, a União Europeia pretende coordenar os investimentos do bloco na criação e fortalecimento de uma indústria militar e as compras de armas e equipamentos pelos países do bloco. Nesse aspecto, a União Europeia deve agir da mesma forma que atuou na pandemia, quando coordenou a compra de materiais, equipamentos e vacinas para os membros. E só para finalizar o assunto da transformação da União Europeia, o grupo pode se tornar cada vez mais relevante e realmente constituir uma aliança militar caso Donald Trump seja eleito presidente dos Estados Unidos em novembro. Como você deve saber, o ex-presidente nunca morreu de amores pela aliança do Tratado do Atlântico Norte e recentemente chegou a dizer que incentivaria Putin a atacar membros da OTAN. Como as chances dele voltar à Casa Branca são grandes, pode ser que a partir de 2026 a OTAN deixe de contar com os Estados Unidos como membro e, nesse cenário, a Europa deve enfrentar um possível ataque de Vladimir Putin contando apenas com suas próprias forças.
Voltando a falar de declarações que indicam que a Europa teme pelo pior, a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, afirmou que, segundo os serviços de inteligência de seu país, há uma estimativa de que em um prazo de 3 a 5 anos a Rússia deve atacar novamente. Provavelmente o alvo será algum país membro da OTAN da Europa Oriental, onde está a Estônia. Indo além de declarações que muitas vezes são interpretadas apenas como alarmistas ou como forma de justificar o aumento em investimentos militares, o jornal alemão Bild teve acesso a documentos secretos do exército alemão, que prevêem um ataque russo já no próximo ano, sendo mais específico no verão de 2025. Segundo a reportagem, a Bundeswehr, ou Forças Armadas Alemãs, tem um plano detalhado de como deve ser o ataque russo por fases e também planos de ação. Não foi divulgado em que momento o plano foi elaborado, porém ele já antecipava os problemas com as ajudas para a Ucrânia e o avanço das tropas russas, como aconteceu recentemente com a cidade de Avdiivka. O documento prevê que os russos vão ganhar cada vez mais terreno e até o meio desse ano devem fazer o exército ucraniano recuar, ganhando parte do território. É a partir desse momento que os planos indicam que Putin deve começar a avançar em direção a outros alvos, inicialmente com ataques cibernéticos. Dessa forma, a Rússia poderia iniciar o incitamento contra as minorias étnicas russas que vivem na Estônia, Letônia e Lituânia. Inclusive, a primeira-ministra da Estônia já afirmou que existem indícios desse tipo de ataques em seu país. Em paralelo, a Rússia deve fazer um exercício militar com cerca de 50 mil homens na Bielorrússia, o que seria um pretexto para mobilizar tropas perto desses países, prontas para invadir e defender os russos que vivem na região que estarão sendo hostilizadas pela população local. Vladimir Putin, segundo o documento, também deve lançar ataques na região de fronteira entre Polônia e Lituânia, na região conhecida como Corredor de Suwałki. Caso consiga controlar a região, Putin poderia, além de interligar a Bielorrússia com o Oblast de Kaliningrado, criar uma barreira dentro da OTAN, separando os países bálticos da Polônia, o que facilitaria a ação de seu exército nos 3 países. Nesse cenário, Putin seria muito beneficiado caso os Estados Unidos realmente saiam da OTAN, porque sem os americanos, a aliança perde quase totalmente o poder dissuasório das bombas atômicas. Dentro da aliança, apenas França e Grã-Bretanha possuem armas nucleares. Ainda que com menos ogivas que a Rússia, essas armas poderiam ter um poder dissuasório. Porém, de acordo com as leis atuais desses países, essas armas só podem ser utilizadas em casos específicos, que não estão contemplados dentro desse cenário. Com isso, Putin ganharia um grande poder de negociação e poderia chegar a um acordo com a União Europeia e o que sobrar da OTAN para finalizar a guerra. Nas negociações, Putin poderia exigir os territórios que tivesse conquistado, tanto na Ucrânia quanto nos outros 3 países. Se vai acontecer como o exército alemão supõe, somente o tempo dirá. Mas as declarações e as discussões em vários países da Europa sobre a volta do serviço militar obrigatório, assim como o protagonismo cada vez maior da União Europeia nos conflitos, indicam que todos estão realmente se preparando e esperando pelo pior. E você, o que acha? Deixe a sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.